Olá, dia 28 de abril, Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. A gente não pode passar sem fazer uma referência ainda no mês de abril a essa data, em homenagem. E eu vou trazer para vocês algumas reflexões, uma reflexão, são momentos e experiências vividas de escutas em pesquisas que eu tenho realizado ao longo de 2 décadas com alguns segmentos de trabalhadoras e trabalhadores. O primeiro acontece dentro de uma sistemática de pesquisas e estudos em cadeias produtivas no estado da Bahia. A primeira foi uma demanda de uma Secretaria de Política para as Mulheres do Sindicato de Químicos e Petroleiros aqui no estado. Uma demanda de uma secretaria recém-criada, né? Então, mas que queriam pensar a saúde do trabalhador. É interessante porque era um convênio entre sindicato, Universidade Federal da Bahia e a Fundacentro, um órgão que se ocupa, né, com a saúde e segurança do trabalho, que é um órgão do Ministério do Trabalho. Então, essas 3 instituições dialogando e promovendo a pesquisa, né, pesquisas e estudos sobre saúde e segurança do trabalho. O projeto que foi coordenado por mim trazia dentro dele as abordagens e as dimensões já conhecidas, né? Agravos e riscos químicos, físicos, ergonômicos, e sempre resultava em 2, 3 dias de contato, de atividades formativas com as trabalhadoras e os trabalhadores em regiões da Bahia, em unidades próximas às fábricas. E chamou a atenção uma experiência de uma fábrica dentro do ramo, o setor plástico, com 75% de mulheres. E 2 dias de silêncio dessas trabalhadoras, né? Era sugerido, era motivado, feito dinâmicas, e havia um ambiente cujo silêncio começou a gritar, né? Até que este grito se transforma ou se traduz no medo que aquelas trabalhadoras sentiam, sofriam, coagidas e com medo de qualquer revide da fábrica que elas trabalhavam. Foi aí que eu entrei em contato pela primeira vez com a violência moral, através do silêncio dessas mulheres, através do momento em que uma delas anuncia: eu não aguento mais, eu preciso falar. Então se traduz aquele sofrimento, aquele medo insuportável. Com o desdobramento dos outros dias da atividade, nós pudemos verificar e entrar em contato com uma associação de 178 mulheres, criaram uma associação de mulheres afastadas, adoecidas. Todas compartilhavam uma situação de depressão, de ansiedade, de sofrimento que as levou ao afastamento, inclusive com experiência alguma de suicídio, de tentativa de suicídio, ideação suicida. Esse trabalho foi traduzido num paper que resultou no chamado A Química das Mulheres, né? Onde ficou claro um primeiro contato importante com a abordagem do assédio moral como um fator de risco para a saúde e integridade física e psíquica de trabalhadores. Inclusive reconhecido pelo Ministério Público do Trabalho em relatório compartilhado com essas instituições. Foi algo que marcou dali para frente os meus trabalhos e as minhas pesquisas. O segundo momento veio já num convênio entre a UFBA, e esses projetos foram desenvolvidos no âmbito do NEIM, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, onde eu estava como pesquisadora visitante logo do meu retorno de São Paulo para Salvador. Aí já foi, o segundo momento foi o segundo projeto com a parceria com o Ministério da Saúde, para o setor calçadista, um setor que se desenvolvia aqui na Bahia nesses primeiros 10 anos do século XXI, que resultou num trabalho também publicado em vídeo, em publicação escrita também, que é Passos para o Futuro Melhor. E aqui eu trago uma fala ou um relato, melhor dizendo,
um relato de trabalhadores numa cidade do interior da Bahia, também onde estava instalada uma das fábricas, onde uma moça com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses de trabalho, com 22 anos, que não estava saindo mais, foi afastada e não saía mais porque estava com medo de que, ela dizia, fala deles, né, o relato deles, os sapatos estão correndo atrás de mim. Né? Tamanha a intensidade do ritmo de produção de calçados numa esteira de uma fábrica de calçados, numa cidade do interior. Num outro momento, com uma outra pesquisa, eu já no curso de Direito, resolvi com colegas que ensinavam também Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2, eu ensinava Sociologia, fizemos uma parceria onde aqueles estudantes de Direito sensibilizassem com o mundo do trabalho. Eu propus uma pesquisa com mais essas 2 colegas sobre a violência no setor de comércio em Salvador, que resultou também numa publicação que chama Violência do Trabalho no Comércio em Salvador. E o subtítulo é O Sofrimento Programado. Esse subtítulo eu acoplei ao projeto a partir de uma fala de um trabalhador do setor calçadista em Franca, em São Paulo, que quando eu fui nessas idas e vindas entre Salvador e São Paulo, eu conversando com um dirigente que era responsável no Sindicato de Franca pela Secretaria de Saúde, ele disse assim: professora, o assédio moral é uma violência programada. Então, essa é uma fala de um trabalhador. Quando ele entende, traduz a racionalidade da violência sofrida do ponto de vista psíquico dos trabalhadores e das trabalhadoras. Fazia parte da engenharia de produção esse sofrimento. Então, isso derrubou a tese ou o entendimento, transcendeu, ou eu acho que complementa ou corrige, o entendimento do assédio moral a partir de características de trabalhadores e características de patrões, de supervisores, de engenheiros de produção. Ele deixa claro e a compreensão, a decodificação desse sofrimento lá pelo ido de 2004, 2005, quando eu já estava, 2005, 2006, quando eu já desenvolvia o projeto no setor calçadista aqui no estado da Bahia. Então, já estava claro que a decodificação ou mergulho do entendimento, da compreensão, era essa natureza racional da busca de alta produtividade, independente dos resultados físicos, psíquicos dos trabalhadores, que cada vez mais, a cada ano, acelerava o afastamento, o adoecimento, a depressão e a ansiedade. Bem, esses alunos que participaram da pesquisa no setor de comércio revelaram também, imaginando de que poderia ser diferente a aproximação deles, a chegada, a escuta deles em shopping centers, nos supermercados, numa região de intenso comércio, próxima à faculdade onde eles estudavam, uma faculdade privada, mas resultou em trabalhos belíssimos, como, por exemplo, com o título de Gritos de Socorro, a violência moral nas vitrines e prateleiras de Salvador. Isso traduzido por alunos acadêmicos de 2º semestre, 3º semestre, 4º semestre de Direito, numa faculdade privada, já sensíveis à questão do adoecimento e do sofrimento do mundo do trabalho e de uma nova organização do trabalho, de modo que eles pudessem construir uma hermenêutica possível, né, da justificativa das queixas trabalhistas. Num outro momento, onde eu andava, fazia palestra, era convidada para apresentar resultados ou os estudos, numa divulgação, numa publicização desses resultados, no impacto isso mesmo em entrevista para a imprensa, ou mesmo à medida que crescia esse dano, essa tragédia, né, que alguns chamaram de indústria do assédio moral, mas era em escala industrial o adoecimento, o afastamento, o sofrimento psíquico. Eu tive uma demanda de uma liderança de agentes de endemia, numa cerimônia do 8 de março. Ele me procurou e fez assim: professora,
Dá para a senhora fazer uma pesquisa que mostre à sociedade que a gente salva vidas com o nosso trabalho? Olha a consciência da importância social do trabalho que esse agente de endemia sabia. E um trabalho que não é reconhecido, é um trabalho que é tenebroso, a gente não pode imaginar. O maltrato já na abordagem, quando eles batem na porta para fazer uma vistoria interna para ver se tem água acumulada, dengue nas plantas, nas casas, eles não são recebidos ou são constrangidos. Ou mesmo situações no interior, nas cidades do interior, de abuso das profissionais, das mulheres nesse segmento. Eu tive uma reunião que eu lembro que era praticamente 100% deles e delas estavam alcoolizados, né? Mordidas de cachorro, perseguições em algumas comunidades, porque eles precisam ser moradores locais onde eles vão fazer levar, né, salvar as nossas vidas. Com a medicação, com o diagnóstico, pulverizando as casas, os tanques, as piscinas abertas ou o que seja, eles eram confundidos para o tráfico ou para as milícias, de que eram agentes policiais e que para a polícia eles tinham ligações com essa foi uma fala, uma queixa deles, um diagnóstico que eles faziam de como eles transitavam entre a ordem e o crime, né, como suspeitos um para o outro. Então, foi feita essa pesquisa. Para concluir, eu quero trazer aqui duas passagens diante dessa tragédia humana que é o sofrimento no trabalho, quer seja psíquico, físico, mortes no trabalho, como já disse em outros episódios. Eu quero trazer uma fala de Paulo Freire. É na experiência do trabalho que o humano dá sentido à sua vida, à sua existência. E uma outra passagem em Thomas Mann, quando ele diz que a tolerância é um crime, quando o que se tolera é a maldade. Vejo vocês no nosso próximo episódio.